E eu quero começar a nossa aula de hoje te perguntando se você gostaria de que eu te desse uma moeda dessa para você. Você gostaria de receber, ó, vou dar aqui, ó. Gostaria de receber uma moeda como essa? Sabe o que é uma moeda dessa, né? Uma moedinha de R$ 1, né? Você gostaria de que eu te desse uma moedinha dessa de R$ 1, né? Você quer que eu te mande uma moeda dessa de R$ 1? A maioria das pessoas, se eu te oferecer para elas uma moeda de R$ 1, ela fala, legal, me passa para cá essa moeda de R$ 1. Bacana, eu quero ganhar uma moeda de R$ 1. Mas, o que acontece? Deixa eu te explicar um conceito. Uma moeda de R$ 1 como essa, muitas vezes, ela é ignorada por nós. Muitas vezes. Ela cai ali no console do carro e fica perdida uma moedinha de R$ 1 dessa. Ou ela está no nosso bolso, ela cai do nosso bolso ali no sofá e a gente nem percebe que perdeu uma moedinha de R$ 1 como essa, né? Ou às vezes tem uma moeda como essa na rua, caída no chão, a gente passa por cima e às vezes a gente não se dá nem o trabalho de pegar aquela moeda que está no chão, né? Nem pega a moeda, porque não é sua, não pega, só pega aquilo que é seu. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que uma moedinha de R$ 1, muitas vezes, ela é ignorada. Muitas vezes ela é ignorada. E sabe como eu sei que ela é ignorada? Por quê? Você já foi naquele... você já teve alguma vez num posto de gasolina, numa loja, que tinha aquela máquina com os bonequinhos, assim, pegando ursinho de pelúcia? Você já foi numa situação dessa? Né? Aí você vê ali aquela máquina, né? E eu sempre fico pensando, analisando aquela máquina, né? Eu fico olhando para ela e fico pensando assim, puxa, né? O Benjamin gostaria de ganhar aquele dinossaurozinho que tá ali, né? Eu penso assim, quando eu vejo ali um dinossaurozinho, né? Assim, nossa, né? Quanto será que custa para tentar pegar aquele dinossaurozinho, né? Aí eu fico pensando ali, às vezes é R$ 1, às vezes é R$ 2, né? E eu fico sempre avaliando assim, puxa, né? Será que vale a pena gastar R$ 1 para tentar pegar um ursinho? Você já tentou pegar um ursinho desse alguma vez? Você já colocou em jogo isso? Sabe que essa máquina, olha que interessante. O dono dessa máquina, ele trabalha com uma questão estatística, sabia? Por que estatística? Porque ele sabe que ele gastou lá, sei lá, R$ 100 para encher de ursinho ali dentro. E ele sabe que no final, quando desaparecer todos os ursinhos, o que ele tem que ter ganhado é mais do que R$ 100. Né? Porque senão ele não faria uma máquina daquela. Para e pensa nisso, né? Aquilo ali é um negócio. Ele está empreendendo uma máquina, está colocando ali para as pessoas a tentar pegar o ursinho e o quê? Só é viável ele fazer aquela máquina, colocar ali, se mais pessoas perderem do que as pessoas ganharem. Não é verdade? Então, ou seja, é sabido de nós que ao colocar o dinheiro, você tem mais chance de perder do que de ganhar. Mas, o que acontece? O dinheiro é tão pouco que você coloca, R$ 1, R$ 2, que a gente pensa assim, vale a pena perder esse R$ 1 para tentar ganhar aquele ursinho. Uma grande bobagem assim do meu ponto de vista, né? Mas o que isso ilustra? Que nós, seres humanos médios, né, nós cristãos, não cristãos, nós temos uma tendência a não valorizar as pequenas coisas. A gente tem a tendência a desprezar. Como quando a gente se depara diante daquela máquina lá. Só R$ 1, vou botar aqui e vou perder. Você quer? E agora eu quero pegar um outro elemento aqui, ó, o porquinho. Tá vendo aqui, ó? Dentro do porquinho tem algumas moedinhas aqui. Se eu te desse R$ 1 para você colocar aqui dentro, né? Te pergunto, isso vai te enriquecer? Isso aqui vai fazer, essa moedinha vai fazer com que você tenha uma reserva exponencial, que você seja uma pessoa com muito dinheiro, só de colocar uma moedinha aqui dentro? O que você acha? A resposta para isso é uma moedinha só, ela não é capaz de enriquecer as pessoas, né? R$ 1 só, não é. Mas e se eu colocasse aqui 5 moedinhas? Se eu colocasse 10, se eu colocasse 100, se eu colocasse 1.000, se eu colocasse 10.000, se eu colocasse 100.000 moedinhas, se eu colocasse 1 milhão de moedinhas, você gostaria de ganhar 1 milhão de moedinhas? O que acontece? A maioria das pessoas, eu estou tentando te explicar um conceito aqui com essa ilustração. A maioria das pessoas quer o grande, quer 10.000, 100.000, 1 milhão. As pessoas vislumbram isso. As pessoas sonham, que nem esse versículo de Provérbios 13:4. As pessoas sonham com aquele grande montante de dinheiro, com aquela grande fortuna, né? As pessoas idealizam isso, né? Só que as pessoas não se dão conta de que
o grande montante é feito de pequenas moedinhas, né? R$ 1 milhão é igual 1 milhão de moedinhas de R$ 1. Só que às vezes a gente despreza as moedinhas de R$ 1 e a gente só quer saber dos grandes montantes. E o que eu quero te mostrar nessa aula de hoje é o seguinte, que existem pequenas escolhas que são simples, são coisas que aparentemente não vão causar grande diferença na sua vida no curto prazo. Mas essas pequenas escolhas, somadas uma sobre a outra, ao longo do tempo, vão fazer grande diferença para a sua organização financeira. Se você quiser ser uma pessoa com as finanças em ordem, essas escolhas, essas decisões têm que fazer parte do seu dia a dia. Tem que fazer parte por seu dia a dia. Só que nós também temos a tendência de fazer que nessa moedinha, de desprezar as pequenas escolhas.